começamos nesta semana uma nova fase no ciclo ferial. Nós comentamos até semana passada o Evangelho de São Marcos e agora começamos a comentar o Evangelho de São Mateus, que é repleto de ditos de Nosso Senhor, de discursos, ou de frases ditas por Cristo que foram recolhidas em grandes discursos. O primeiro deles é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus, começa com as bem-aventuranças, depois estão aqueles ditos do Senhor sobre o sal da terra, a luz do mundo, etc. E, por fim, começa o comentário aos mandamentos, que é o trecho que nós estamos lendo hoje. São Mateus apresenta Jesus como o novo legislador de Israel, do novo Israel de Deus. Ele não é tão somente Moisés, ou um novo Moisés, mas ele é Deus mesmo que promulga a nova lei, que nos entrega os princípios mais importantes pelos quais nós temos que nos nortear. E é muito interessante que o Senhor comece a comentar os mandamentos da antiga lei, os mandamentos das tábuas que Deus entregou a Moisés, dizendo que ele não veio abolir a lei e os profetas. Diz ele, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Nesse sentido, há uma frase da carta de São Paulo aos Gálatas, muito instigadora. Os liberais gostam muito dela. São Paulo diz, o fim da lei é Cristo. Ora, quando São Paulo diz o fim da lei é Cristo, alguém poderia interpretar em oposição a essas palavras de Jesus em São Mateus. Não vim abolir a lei e os profetas. Quando, na verdade, o que São Paulo está querendo dizer é que Jesus é a finalidade da lei. A lei aponta para ele. E isso em 3 sentidos diferentes. Em primeiro lugar, porque a lei mosaica é uma figura de Jesus Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, o livro do Levítico, que tem coisas muito pitorescas. Por exemplo, quando fala dos sacrifícios, o sacrifício deve ser assim, deve ser desse modo, deve ser de outro modo. Ou quando diz que quem transgredir a essa lei deve ser morto, deve ser extirpado do povo de Israel. Se nós lemos esses textos sem interpretá-los alegoricamente em função de Jesus Cristo, eles parecem cruéis. Parecem textos quase sem sentido. Algumas pessoas leem o Velho Testamento e ficam escandalizadas, às vezes até falam para nós, olha, eu fiquei chocado lendo lá isso ou aquilo. Pois é,
Na verdade, nós todos somos como aquele eunuco da rainha Candace de Atos, capítulo 8. Todos nós, sem Cristo, não conseguimos entender as Escrituras. Então, aqueles sacrifícios apontam para o sacrifício que Cristo fará na cruz em nosso lugar. Todas aquelas penas de morte se aplicam no sacrifício de Cristo. É Ele que é punido em nosso lugar. Portanto, a lei aponta para Cristo. E, num segundo sentido, Cristo é o cumpridor da lei. Ele cumpre a lei de que modo? Ele cumpre a lei obedecendo-a em todos os seus pormenores. O autor da carta aos Hebreus fala disso, que ele é o cordeiro sem mancha, que ele não tem nenhum tipo de pecado, portanto ele obedece toda a lei de Deus no Velho Testamento, e ao mesmo tempo ele recebe o castigo por todas as transgressões. Ele tem, por assim dizer, uma obediência ativa, ele faz a vontade de Deus, e tem uma obediência passiva, ele deixa que as punições pelos transgressores recaiam sobre ele. É por isso que Jesus diz: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Porém, há um terceiro sentido escondido por detrás dessa palavra. Ele vem para dar pleno cumprimento no sentido de que vem levar os princípios da lei do Velho Testamento ao seu último alcance. E é justamente o que ele fará nesse comentário aos mandamentos que começaremos a ler nos próximos dias. E continua: em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, serão tiradas da Torá, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. E ele explica isso no versículo seguinte: se a vossa justiça não exceder a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Então, por exemplo, os mestres da lei e os fariseus ensinavam que não é lícito, por exemplo, matar. É exatamente o comentário que Nosso Senhor fará na sequência. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, o novo legislador, vos digo: todo aquele que ficar com raiva do seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão raca, quem chamar o seu irmão de nada, quem aniquilar o seu irmão, quem desprezar o seu irmão, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo, de louco, será condenado ao fogo do inferno. Ou seja, Jesus eleva o mandamento de não matar até o seu último alcance. Não é não matar simplesmente. Há muitos modos de matar. Eu mato uma pessoa quando eu a desprezo. Eu mato uma pessoa quando eu a difamo. Eu mato uma pessoa quando eu, de alguma maneira, faço alguma violência, ainda que verbal, e até não verbal, contra a sua vida. Eu estou matando. Eu estou suprimindo a existência do outro.
Ou seja, alguns, sobretudo alguns irmãos nossos mais liberais, querem dar a impressão de que no Novo Testamento houve um relaxamento da lei mosaica. Para dizer assim, não, no Novo Testamento agora nós estamos na liberdade da graça. Agora, o importante é que Cristo nos salvou. Ele obedeceu em nosso lugar. Ele nos justifica. Ele é a justiça de Deus em nosso lugar e joga tudo na conta do Calvário. De fato, São Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas ele continua, porém, não façais desta liberdade pretexto para satisfazerdes as obras da carne, os vossos gostos, os vossos desejos, as vossas libertinagens. Ou seja, a liberdade que é infundida em nós pela graça de Deus é uma liberdade para o bem. É uma liberdade para a virtude, é uma liberdade para fazermos o melhor, não o pior. E de fato, a graça opera em nós tudo isso. Quando ainda na carta aos Gálatas, São Paulo fala sobre os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, no singular, porque é no singular que ele coloca, o que ele está falando é que a graça produz isso em nós. Na carta aos Romanos, por exemplo, no capítulo 8, ele mostra como a graça de Deus produz em nós uma vontade, um desejo, porque, diz ele, o Espírito tem um desejo que é oposto ao desejo da carne. E, portanto, aquele que vive em graça e que tem uma vida sobrenatural, procurando viver em Deus a partir dos méritos de Cristo, este descobre que há um impulso para o bem, que o leva a ir fundo na vivência da lei de Deus, ou seja, a viver uma moral muito mais exigente, muito mais elevada, porque é uma moral da interioridade, é uma moral que trata os sentimentos mais profundos do coração, que nos leva a sempre amar, a sempre perdoar, a sempre ir além da justiça estrita, a sempre termos a transparência de uma consciência não culpada, enfim, uma moral que vai muito além da moral do Velho Testamento, que é muito mais profunda e, portanto, é uma moral que o próprio Deus coloca dentro de nós. Cumprindo as palavras dos profetas que dizem: eis que naqueles dias escreverei sobre os vossos corações a minha lei. Já não tereis um coração de pedra, mas um coração de carne, e obedecereis a minha lei com todo o vosso coração. É um novo princípio. Um novo impulso dado pelos dons do Espírito Santo. Um jeito de viver no qual Deus mesmo se torna não apenas o nosso mestre, mas a nossa regra. Peçamos ao Senhor que nós nos abramos para a novidade do Evangelho e que não vivamos a nova lei com o espírito da lei antiga. Quanta gente legalista existe em nossos dias. Quantos católicos moralistas, regristas, rigoristas, farisaicos, que não conseguem entrar na liberdade da graça, não conseguem viver a soltura do Espírito Santo, porque estão ferreamente apegados à letra morta, ou mesmo a não pecar, como se isso fosse o máximo da vida cristã. Não pecar não é mais do que a nossa obrigação. Nós somos chamados à plenitude do amor, a crescer na união com Deus. Não pecar é pouco demais. Nós deveríamos
embarcar na senda alta e ao mesmo tempo profunda, larga e ao mesmo tempo comprida, do amor eterno de Deus. Que o Senhor nos conduza e assim poderemos entrar no espírito das bem-aventuranças, no espírito da nova lei de Cristo, que é a lei da interioridade, da profundidade, é a lei do Espírito.